mano, me fala uma coisa, a sua rotina aí, comparada com a do Brasil, tipo, de trabalho, vida social, que mudou, o que ficou igual? Cara, isso é um ponto interessantíssimo, né? Eu trabalhei no Brasil há alguns anos e eu levava 3 horas para chegar no trabalho, às vezes, quando eu trabalhava em São Paulo, perto de Pinheiros e tal, por causa do trânsito. E justamente acontecia o fato, como você falou agora, de trabalhar e não ter tempo. Isso era agravado porque você não tem tempo para você, quando você perde horas no trânsito e trabalha muitas horas, entendeu? Quando eu vivi lá, eu via que todas as pessoas tinham uma condição de sair e tempo para elas, entendeu? Isso foi uma diferença assim brutal de que eu vi quando eu comparo essa situação da vida no Brasil e a vida lá. E às vezes em outros lugares que eu viajei também, eu via que é algo mais justo, sabe? É algo que dá uma autonomia para você, por exemplo, desenvolver um hobby que você tem e que você não tinha tempo de fazer antes, né? Fazer coisas que você gosta, você vai ter mais tempo para você vai ter mais tempo para estudar. A sua cabeça não vai estar com tanto estresse por causa do trabalho e trânsito e tal. Então, tipo, isso foi uma diferença muito grande que eu vi. Por exemplo, na última cozinha que eu trabalhei, pode falar. Esse ponto é legal, eu acho legal esse ponto, que volta no propósito da gente estar fazendo esse podcast, que são as experiências que cada um tem, que não são iguais, não importa se você vai para o mesmo lugar, para o mesmo... sempre vão ser diferente. E ouvindo você falar isso, por exemplo, é totalmente diferente da visão que eu tenho aqui, porque aqui, por exemplo, quando a gente chegou, tinha que estudar à noite. Então, a aula começava às 6 da noite e ia até às 10 da noite. Então, de manhã, a gente tinha que trabalhar bastante. E eram poucas horas. Los Angeles, que é o lugar para onde a gente foi, é um lugar muito caro, muito caro. Então, a gente tinha que usar todas as horas. Então, teve época que a gente passou quase 6 meses, né, Pedro? Sem ter dias de folga, trabalhando direto. 6 meses. Então, a diferença que eu vi era assim, no Brasil, por mais, sim, você tem esse trânsito caótico, que é a experiência que você teve. Eu, por exemplo, nunca trabalhei em São Paulo, embora eu era autônomo, eu ia para São Paulo, pegava trânsito durante o dia, mas eu tinha mais um pouco de flexibilidade em escolher os horários que eu ia para tentar fugir um pouco disso. Mas, assim, no Brasil, o que eu vejo às 6 horas da tarde, a galera já está indo para o bar. Quinta-feira, sexta-feira vai. E no caso lá em Los Angeles, quando eu morava em Los Angeles e trabalhava lá, era tipo, sábado e domingo era o dia que a gente mais trabalhava, porque era o dia que você tinha o dia inteiro para fazer dinheiro. Então, nós éramos aquelas pessoas que eu costumo sempre comentar isso com os meus amigos. Vindo de São Paulo, a gente sabe que vem muito nordestino que trabalha na construção civil e são pessoas muito trabalhadoras, ralam pra caramba. E eu nunca tive essa percepção de quão trabalhador eles são e quão difícil é a vida para os caras. E esse processo, sabe, do nordestino sair de um lugar, às vezes, mora no interior, sei lá, de algum lugar, que nem tem água, às vezes, não tem nada, e o cara vem para São Paulo, que é uma cidade gigante, e ele tá ralando, não sei o que, e manda dinheiro para a família, e rala... eu sempre comento com os nossos amigos, muitas vezes eu falo assim, cara, hoje eu vejo que nós brasileiros, em certas situações que a gente vai viajar e trabalhar, nós somos os nordestinos de São Paulo, a gente vai para os Estados Unidos e a galera não vê, né, como a gente conversou entre a gente vê aquela foto bonita no Instagram e tudo, do fim de semana, quando a gente consegue aquele um dia de folga, mas no começo a gente trabalha pra caralho, a gente... sabe, o que tem para trabalhar, é o que a gente pega e vai, manda ver. E aqui em Miami, agora eu moro em Miami, é muito obra, muita construção civil, é o que a galera faz. Lá em Los Angeles é mais manobrista.
Mas esse é o ponto, né? Para mim, eu sinto que quando eu saí em São Paulo, eu tinha uma vida muito mais boêmia, de festa, de social, e quando eu mudei para Los Angeles, não tinha. Era um dia quando eu conseguia na semana, e aí você fazia tudo. Você ia de manhã na praia, mas ainda nisso você tinha que lavar a sua roupa, você tinha que fazer as compras, e aí você ia para o bar e não sei o quê. Então, essa é a experiência que eu tive, que para mim faltava tempo em Los Angeles. Interessante. É muito interessante isso, né? Como é diferente. Para mim, por exemplo, eu sentia que eu tinha mais tempo na Irlanda para a vida social, por exemplo. Entendeu? Não. No último restaurante que eu trabalhava 12 horas por dia nos dias que eu trabalhava. Oi? Na Irlanda. Na Irlanda, Mas 12 horas por dia eu trabalhava 4 dias na semana e folgava 3 dias. Que delícia. Cara, tudo bem. Para eu trabalhar nesse lugar, era 1 hora de bicicleta que eu ia todo dia, chovendo, menos 5 graus, e você está pedalando. Trabalhava 12 horas, era meio-dia, meia-noite, entendeu? Só que eu estava gostando, porque eu estava fazendo exercício. Então tem o ponto de vista também, né? O ângulo que muita gente fala, nossa, coisa, 1 hora pedalando no frio. Para mim, era isso. Era isso, ou eu não iria conseguir pagar, não iria conseguir completar o sonho que eu tinha, entendeu? E então, a condição de o lugar oferecer uma qualidade de vida, um balanço, onde você tem a vida pessoal e profissional de certa forma equilibrada, cara, isso é impagável, entendeu? Isso não é a questão de, tipo, trabalhar menos, mas a questão que, tipo, a gente não pode imaginar que é normal por uma pessoa para trabalhar 80 horas na semana e ela não vai nem ter vida. Se a pessoa tem filhos, ela não vai conseguir ver o filho, entendeu? Exatamente. E aí, na cozinha, é uma coisa que acontece muito em lugares diferentes. Existe uma cultura onde um bom chefe é aquele que mora na cozinha, né? Sim. E eu vou contar um pouco dessa experiência que eu tive depois que eu trabalhei em Dubai, que foi um pouco diferente daí, onde eu praticamente dormia e voltava, estava na cozinha ali de novo, e parecia que eu só estava ali, né? Já fica, mas enfim, já fica o gancho aí, fica né? Uma deixa pra galera aí saber que vem coisa boa de Dubai aí. Dubai vai ser bem legal esse episódio aí, vai ter bastante coisa para falar lá. Eu tô curioso pra caramba para saber. Falar isso, eu tô muito curioso. Tô muito curioso, não tenho a menor ideia. Vamos fazer aí. Tô muito curioso. Não, vai dar pode reservar 2 horinhas aí, 2 horinhas a gente vai conversar sobre. Ô, Bira, me fala uma coisa. Mas então, Não, desculpa, termina o que você estava falando. Não, é mais ou menos isso, né? Então era uma coisa que eu admirava demais, que falava, pô, é uma sociedade que respeita as pessoas, né? Que entende que as pessoas têm que ter um tempo para elas, né? E isso eu achei incrível, entendeu? Tipo, e aí eu trabalhava demais os dias que eu trabalhava, só que quando eu estava em casa de folga, eu tinha condição de ir num restaurante se eu quiser, ir num bar, tomar que lá é caro, bar é caro, restaurante não é barato, sabe? É coisa que você gasta bastante, você sair. Mas tinha condição, né? Tinha tempo, podia ficar o dia inteiro com amigos ali, o outro dia de folga eu podia estudar, tinha uma biblioteca lá, isso me ajudou muito a aprender inglês, tinha uma biblioteca pública, onde não se cobrava e eu podia pegar por semana 5 livros. Cara, eu ia lá, pegava 5 livros e estudava culinária pelos livros em inglês ao mesmo tempo. Então eu peguei um tema que me interessava muito, comecei a estudar culinária através do inglês e isso me ajudou nas 2 coisas, entendeu? Então quando eu estava trabalhando na cozinha, eu já sabia vários termos ali em inglês e tal, e aí as coisas foram desenvolvendo, né? E outra, se eu também não tivesse esse tempo de social, talvez o meu inglês não teria desenvolvido tanto, porque eu tinha tempo para às vezes sair, ter o tempo com amigos ou amigos da escola que eram de vários países diferentes e a gente sempre falava em inglês. Então, eu tive essa experiência, né? Mas é óbvio que o fato de eu sair e ficar puxando o assunto com as pessoas e perguntando coisas em inglês me ajudou bastante também, né? Eu tinha vontade de querer falar.
Isso é bom que você sempre foi assim, você sempre foi uma pessoa aberta, que faz amizade fácil, que conversa fácil, e legal que você comentou, porque eu percebi que lá em Los Angeles, até por esse ritmo meio frenético de trabalho, muitas vezes você não desenvolve o seu inglês, porque você está ali de manobrista, você não fala, você não tem uma conversação, e aí o que a brasileirada faz, principalmente esses brasileiros que trabalham de manobrista, eles se juntam. Então, no tempo de folga deles, é com eles que eles vão viver. E é uma coisa que eu sempre enchi o saco do Pedro. Eu sempre falei pro Pedro, eu falei, velho, tem que sair desse mundo, a gente tem que conhecer a galera daqui. Você chamou, fiz amizade com um americano, vamos lá, vai ter um americano, bora falar com os caras lá, não sei o quê, tentar trazer ele para um passeio que a gente está indo, para a gente desenvolver, né? Mas acontece muito disso, né, Pedro? Tem muito brasileiro que a gente conhece lá que não fala inglês nem ferrando, né? Tá, tipo, muito tempo e não fala nada, nada. Aí eu acho que isso daí, eu até falei, uma bela de uma dica para quem quer aprender o inglês, é tipo, brasileiro é mais amigável, é legal ficar com o brasileiro, mas, meu, acho que travou muito para aprender inglês isso daí, velho. Travou muito. Né? Acontece. Isso é muito visto também na Irlanda ou em outros lugares, eu percebi também.